que você está achando dessas articulações? É possível que essa PEC seja aprovada, mas de uma forma bem diferente do que gostaria o novo governo. Olha só o que está acontecendo, né? Já está todo mundo brigando e mal começou esse novo governo. E olha só, lá atrás nós tínhamos, imaginávamos, a grande parte do público do mercado financeiro, da turma que votava na Tebet, que imaginava que o governo Lula fosse ser melhor do que o governo Bolsonaro, mesmo sabendo tudo o que aconteceu no passado, o que estava por vir, está todo mundo hoje arrependido. O tal do orçamento secreto que foi utilizado como um objeto de campanha para tentar desmerecer o presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele vetando, deixando claro que ele vetou, agora é o assunto, é a bola da vez. Como vimos, o Supremo Tribunal Federal acabou achando inconstitucional, que eu achei muito bom, porque na verdade é isso. Como que nós vamos ter um orçamento que nós colocamos na mão de uma classe política, um orçamento bilionário, a qual não há transparência? E agora começam as discussões. Tentam levar a discussão para o judiciário, do judiciário vai para o Pacheco, do Pacheco vai para o Arthur Lira, eles brigam entre eles e dizem lá em Brasília que agora estão chamando o Lula, como o Lula tem muita proximidade com o Supremo Tribunal Federal, para tentar negociar e ver para onde essa bagunça toda vai. O fato é que o Brasil tem que ter transparência. Eles não podem começar um governo estourando o teto de gastos, gastando o dinheiro do jeito que eles querem, mudando as leis da maneira com as interpretações que fazem o tempo todo. E esse Brasil é um Brasil que o povo brasileiro está de olho. E eu espero que eles encontrem uma forma clara, transparente, de poder mostrar à nação brasileira como será feito isso e, mais do que isso, garantindo uma estabilidade fiscal. Porque não dá para o Brasil gastar mais dinheiro do que tem, de uma forma errada, sem transparência, e o Brasil vai quebrar. O Brasil vai para um caminho que ninguém quer se isso continuar acontecendo da maneira como nós estamos vendo nos últimos dias. Agora, Marco Antônio, a gente discutiu ontem sobre a possibilidade de o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, darem um jeitinho, para transformar as antigas emendas de relator agora inconstitucionais em algo legal que possa aumentar a participação do Legislativo na distribuição dos valores do orçamento. Te agradou a proposta do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pegar metade do que está previsto nas antigas emendas de relator para o ano que vem e transformá-las em emendas individuais impositivas? É bom deixar claro? Boa tarde, Lívia, a todos da bancada, a nossa audiência que está nos ouvindo agora e assistindo. Bem, vamos lá, Primeiro que o orçamento não pode ser uma peça de ficção. Isso é o que ajuda a tirar toda a segurança, não só jurídica, mas de investimento no país. Isso desidrata o Brasil, tira o Brasil de qualquer tipo de polo atrativo, deixa de ser um polo atrativo para investidores e para projetos de infraestrutura de médio e longo prazo. Então começa com essa brincadeira de mau gosto, quando você tem uma discussão que tem muito mais a ver com o espírito patrimonialista daqueles que a conduzem. Então, qual que é o grande problema do nosso país? A pessoa se confunde com a instituição. Então, você tem o presidente do Senado, ele se confunde com o Senado. Ele, de propósito, Isso dá a ele esse superpoder, isso empodera o cara. E o cara começa a se achar invencível. Então ele começa a dirimir as questões de acordo com interesses pessoais e privados, única e exclusivamente. Qual que é o ingrediente novo que a gente tem aí nessa salada mista orçamentária? Você tem o legislativo completamente acuado agora diante de uma relação muito forte entre executivo e judiciário. Um executivo que sequer entrou e que já está ali, alinhado com o poder judiciário. Então, com essa pressão toda, com toda essa força negocial, você tem agora, a qualquer custo, o Pacheco tentando achar um jeitinho para acomodar os interesses daqueles que ele precisa acomodar para uma tentativa aí de reeleição. Mas o grande problema é o interesse do Brasil fica em segundo plano aí. Ninguém está interessado em compreender essa dinâmica sobre como funciona esse negócio todo. Porque, por um lado, o Bolsa Família, se ele já saiu do teto de gasto, por que o governo, que ainda não entrou, quer aprovar uma PEC para um cheque em branco? E agora está fazendo pressão no Legislativo, governo que ainda não entrou, para pegar uma fatia desse orçamento também. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: o Brasil, ele está sendo loteado, Esses recursos estão sendo loteados de acordo com o interesse único e exclusivo do Pacheco
do Arthur Lira para ver o que eles conseguem ganhar nessa transição. Como que eles conseguem se sair bem nessa transição. Então, a rigor é isso, quer dizer, eles não estão preocupados se o valor vai ser destinado a uma obra, a uma caridade, a uma entidade filantrópica, se alguma coisa vai acontecer nesse sentido. A preocupação deles é, poxa, como que eu posso usar bilhões de reais em meu favor? Ponto. A gente vive esse drama, né? Anunciado já, isso daí já estava anunciado. Só que a peculiaridade é o governo de transição, esse pseudo-governo de transição, com o Poder Judiciário está fazendo algo que nunca foi feito antes na história do país. Conseguiu tirar o Auxílio Brasil, né, que eles vão mudar para a Bolsa Família do teto, e vão pegar um checão ainda dessa PEC, que vai chegar. E quem vai pagar não é só o Tomé Abducho, o Serrão, você, Lívia, ou eu. Todo mundo que votou no PT também vai pagar. Então, a dívida vai ser distribuída para todos nós. Muito se fala, Jorge Serrão, que no fim das contas a decisão do STF de tornar o orçamento secreto inconstitucional foi positivo para a Câmara dos Deputados especialmente, porque com essa proposta agora de Pacheco, que atende também aos deputados, fica fácil de negociar com o governo ou o novo governo a aprovação dessa PEC. Você vê dessa forma? Saudações, meus amigos e amados haters. É o chamado jeitinho orçamentário. O orçamento público não deveria ser uma peça de ficção, só que ele é uma peça de ficção. O orçamento público, ele conta com o ovo na barriga da galinha. Tudo aquilo que é destinado, é transformado em lei, aplica nisso, aplica naquilo, depende de arrecadação. Se aquele dinheiro não for efetivamente arrecadado, a galinha e a vaca vão para o brejo. E o boi vai atrás. Esse que é o ponto. Então, a gente aqui no Brasil acha que o orçamento, não, já está lá o dinheiro garantido. Não tem nada de garantido. Esse dinheiro vai ser arrecadado para depois ser utilizado. Ele pode ser arrecadado também, está previsto na lei para ser utilizado e, no fim das contas, ele pode também não ser utilizado. Só que aí incorre em descumprimento da lei. Só que o modelo estatal brasileiro, ele é baseado em quê? Ele é baseado na gastança. Ele não é baseado na eficiência. Ele é extremamente centralizado. O dinheiro fica muito na mão da União e não no que deveria ser certo nos estados e nos municípios para tomarem a decisão efetiva sobre aquele gasto efetivo. Então nós temos um Estado brasileiro hiperinchado, exagerado, a União gigantesca, estados e municípios altamente reduzidos. A gente pega os exemplos da saúde e da educação, que deveriam ser geridos diretamente, em cada unidade orçamentária, pelos municípios e pelos estados, e não é isso que acontece. Fica toda hora a gente ouvindo a notícia aí que o dinheiro não veio da União, não liberou o dinheiro por algum motivo. Mas a boa notícia maravilhosa, o governo do PT prepara um excesso de arrecadação, eles vêm com uma fúria arrecadadora fiscal jamais vista. Vem processo aí contra muitos empresários, vem muito processo, muita ação trabalhista para arrecadar dinheiro via INSS, que é a torneira aberta em favor do governo sempre. Então, e o governo do PT, ele vem preparado para gerar receitas extra-orçamentárias, que ficam fora daquela verba que está lá na lei orçamentária. Então, eles querem mais dinheiro para agir fora da lei. Não estou dizendo agir ilegalmente, estou dizendo agir fora da lei, ter margem de manobra para isso. Porque o modelo orçamentário brasileiro hoje, nosso orçamento é praticamente o orçamento federal, 92% tudo carimbado. Então, o presidente da República pode muito pouco na gestão variada dos recursos federais. Isso é um dado que a população que elegeu o presidente deveria saber. Você vota e elege um presidente, mas, na verdade, quem está mandando é o Congresso. Aliás, está mandando? Não, mentira. Deveria mandar é o Congresso. Quem manda, quem tem mandado ultimamente, é o Judiciário. Então, veja, essa federação está louca. O Brasil é um manicômio judiciário a céu aberto. Agora, Serrão, essa questão do controle do orçamento está no foco, pelo menos é um dos focos dessa discussão, das emendas de relator que agora não existem mais e também dessa PEC da transição, né? Você acha que o controle do orçamento teria de estar
mais concentrado nas mãos do Executivo ou é preciso que sejam criados mecanismos para que o Legislativo participe com mais intensidade também? Olha, no que deveria ser um país sério, um país federalista, quem deveria controlar o orçamento é a população. É o controle direto. Você não tinha que ter intermediários, governo, legislativo, tribunais de contas, nada disso. É a população, representantes da população que poderiam até ser eleitos para isso, para fiscalizar as contas e a execução delas. Esse seria um modelo que a gente deveria colocar em debate aqui, no modelo federalista. Só que o Brasil é um federalismo de mentira. Esse é que é o problema. Então a gente fica discutindo a questão do orçamento, quando na verdade o nosso problema é o modelo de Estado no Brasil, que é absolutamente inadequado, corrupto, ineficiente. Ele não atende às necessidades efetivas da população. Tanto que a gente agora está vendo uma piada pronta. O Tribunal de Contas da União pode ter suas contas rejeitadas pelo Congresso Nacional porque ele teria utilizado mal os próprios recursos. Então, isso daí é a piada absurda de um modelo. Um tribunal que não é tribunal, porque não é do judiciário, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, sendo agora acusado de gastar mal e pode ser punido por isso. Não, é para rir ou para chorar. Agora, Marco, pegando esse gancho na possível mudança necessária de regime de Estado, a gente relembra aqui que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou a avançar nesse finalzinho de ano. Se não me engano, até aprovou um requerimento, um documento para que as discussões sobre a implantação do semipresidencialismo avancem até 2030. Qual a sua percepção dessa discussão, desse assunto, e qual a possibilidade disso ser implementado aqui no Brasil? Boa, Lívia. A gente pode inventar qualquer nome para embalagem. O que existe no Brasil é uma oligarquia, ponto. Uma oligarquia em Brasília, nos jantares, com o ministro do Judiciário, com alguns apaniguados aí, alguns amiguinhos que estão fora do sistema. Tem gente com muito mais poder do que a gente pode imaginar que não está lá no sistema. No sistema, tanto como representante eleito ou não eleito. O que a gente vê é tudo um grande teatro, o teatro da diplomação de ontem. Tudo um bando de ator coadjuvante. Não é nem ator coadjuvante, é figurante. Todos os deputados eleitos no Congresso é tudo coadjuvante, não vale nada, nada. Zero, rosca. A gente tem o Tomé aqui, foi diplomado na Assembleia Legislativa. Com esse grau de intervenção do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, não só no âmbito federal, mas nos âmbitos estaduais também, tem o Fachin que está determinando que tem que ter câmera na força policial do Estado do Rio de Janeiro, como se ele tivesse competência para saber o que acontece lá. Quer dizer, não vale nada, absolutamente nada. Então, esses debates de gabinete, vamos mudar para o semipresidencialismo, isso para mim é para inglês ver. O que me preocupa dessa oligarquia toda que está instalada, né, é que eles não têm limite. Então eles vão criminalizar a opinião, eles querem invadir propriedade privada, eles querem regular a imprensa, regular os meios de comunicação, regular as redes sociais. Regular é uma palavra bonitinha. Eles querem intervir, é interferência direta. Tudo com nome bonitinho, Conselho Democrático em prol da comunicação ou dos meios de comunicação. É sempre um nome bonitinho, eufemístico, com intuito autoritário, intuito de controle. Então, para mim, o verdadeiro debate é esse, né? Claro, a lei de impeachment que está sendo alterada, né, com uma comissãozinha lá bem especial, foi conduzida já, o debate foi conduzido no Senado. É para aí que a gente está caminhando. Para manutenção de uma oligarquia, de um sistema que se fecha. Esse sistema é hermético. Você pode mudar o nome, você pode falar que é parlamento, semipresidencialismo, o que quiser. Parlamentarismo não vai ser. Vai ser a oligarquia. E a gente vai só mudar o nome a partir daí. Outra discussão importante, Tomé, é que hoje nós temos na configuração do orçamento cerca de 9,5 bilhões em emendas individuais impositivas, o mesmo valor para todo congressista. Com essa mudança proposta pelo Pacheco, o que elevaria essas emendas individuais em mais 9,7 bilhões, cada um teria em mãos muito mais dinheiro. Como você vê essa possibilidade? Olha, eu vejo de uma maneira muito ruim, porque é muito poder na mão de poucas pessoas.
Essas emendas sempre foram utilizadas lá atrás como negociatas, como objeto de corrupção. Muitas das emendas, elas iam para determinados locais e elas voltavam, parte delas, em forma de propina. E a hora que você pega e faz com que isso seja legal e não há transparência para que a gente saiba para onde tudo isso está indo, você causa um caos no Brasil. E é como foi colocado aqui pelo Marco, parece que tudo é feito para complicar. O Brasil, pela Constituição de 1988, é um país presidencialista, mas quem manda, na verdade, é o parlamento. Vejam o que aconteceu agora no governo Jair Bolsonaro. Muitas das coisas que foram feitas pelo presidente foi derrubada pelo Congresso. E o pior de tudo, hoje ainda, ele tem uma situação onde o Poder Executivo, junto com o Poder Judiciário, vai governar o país. Eles estão causando uma grande confusão. O Brasil, me parece, que não tem mais uma estrutura política que seja viável para a nossa nação. As coisas acontecem de acordo com a canetada. E eu digo aqui, a democracia acaba quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não baseadas na nossa Constituição, nas nossas leis. E essa salada toda gera uma insegurança jurídica muito grande, vai ter falta de investimento no Brasil, a grande maioria do empresário hoje já está assustado, volta de sindicatos, volta do que nós vimos no passado, vamos parar com certeza de ver grandes empresas investirem, até aguardar para ver o que vai acontecer, mas com toda essa bagunça, a gente entende que o caminho do Brasil é um caminho que nós não queremos. É um caminho que vai levar o Brasil para 20, 30 anos atrás, onde nós tínhamos a tal política de coalizão, onde tudo era decidido por partidos políticos na guerra entre eles, nas negociatas entre eles. Estamos indo, infelizmente, para esse caminho. Serrão quer arrematar esse assunto. Serrão. De novo, porque é exatamente isso que vai acontecer. Porque como lembrou muito bem o Superman e acrescentou o Tomé, o Brasil é comandado por uma oligarquia e essa oligarquia ela tem uma correia de transmissão muito importante, talvez a principal explícita dela, que é o Colégio de Líderes do Congresso Nacional. São esses caras, os líderes partidários, que mandam no Brasil, os donos dos cartórios políticos. Porque nós não temos aqui no Brasil partidos livres. Os partidos são Estado dependentes, recebem recurso federal para sobreviver. Então isso é uma vergonha, esse modelo tinha que mudar. Então o Brasil tinha que partir por uma discussão séria em torno do aprimoramento do sistema eleitoral, da implantação do voto distrital, isso é uma urgência para aumentar, melhorar a representatividade e a força do poder local e também pensar, por que não, na implantação real do parlamentarismo. Esse governo Jair Bolsonaro, a maneira como sabotaram Jair Bolsonaro, deixou claro que o nosso modelo de presidencialismo de coalizão, ele não tem a menor condição de existir. E aí vem o Arthur Lira com uma ideia idiota de criar um semipresidencialismo, é você ampliar ainda essa picaretagem, é tornar ainda mais o presidente refém do Congresso, e não é isso. Então, bota logo um parlamentarismo no qual o governo que for decidido que ele ganhou, ele vai ter que ter estabilidade e ter força política para seguir. Se ele não tiver, ele cai e faz nova eleição. É assim. No mundo civilizado isso funciona. No Brasil, que não é civilizado, isso pode demorar um pouco mais. Mas é algo que tem que ser pensado, debatido e tentado. Nós erramos lá atrás quando apresentamos o Brasil aprovou esse presidencialismo muquirana e não aprovou seriamente o parlamentarismo que naquele momento o eleitor não entendeu o que era. E só uma reflexão, Lívia, ainda em cima do que o Serrão falou, é que o Brasil ele conseguiu explorar institucionalmente todos os limites. A gente está falando na época do FHC, vocês lembram que eram as medidas provisórias? O FHC inutilizou o parlamento com excesso de medidas provisórias. Ele reeditava. Aí foram lá e aprovaram uma proposta de emenda à Constituição para acabar com isso. Aí você tem agora o protagonismo do judiciário. Só que o problema é que o protagonismo do judiciário não para sem uma PEC. Tem que ser uma PEC recortando o poder do judiciário, tirando esse poder do poder judiciário. E daí, para entrar no nível de discussão do Serrão, da reforma política, a gente tem que ter um sistema totalmente diferente. Quer dizer, esse voto proporcional não dá, é uma palhaçada. Porque você propicia essas lideranças sem voto. Tá cheio de líder e cacique partidário que não tem voto. E o cara manda no partido e recebe verba de fundo partidário, fundo eleitoral. E você vai criando essas elites da burocracia que vão se perpetuando em Brasília e esse pessoal não sai de lá. Depois que vai para lá, não sai de lá.
TCU, esses órgãos também, isso daí vira tudo uma espécie de ambiente coletivo aí dos partidos, uma extensão dos partidos políticos. Então, todo mundo meio que se conversa, é meio que amigo, e você resolve as coisas só nesse trato pessoal. De novo, né, o nome que você dá para isso, tanto faz. A verdade é que a gente está na mão de uma elite burocrata que tem os recursos na mão e que tem o poder da caneta.